Sejam muito bem-vindos a esta análise profunda. Hoje nós vamos mergulhar na aula 09 do material da Igreja River de Caçador, Santa Catarina, elaborado pelo professor Deni Fernando. O tema, Vitória em Cristo. E, cara, confesso que, pastoralmente falando, esse é um dos assuntos que mais trazem dúvidas práticas. A gente vê as pessoas carregando fardos pesadíssimos, sabe? Ansiedade crônica, vícios que não quebram de jeito nenhum, uma culpa constante. Exatamente. E é por isso que hoje a gente não vai ficar só na superfície, repetindo clichês. Vamos fazer uma exegese profunda, linha por linha, indo lá no grego e no hebraico originais. Porque a solução para esses dilemas modernos que você mencionou está justamente escondida nesses textos milenares. O que vamos ver aqui não é uma teologia abstrata ou inalcançável. É literalmente um manual prático de sobrevivência, a emancipação legal da sua alma. Perfeito. Então prepare-se, porque a gente vai destrinchar tudo isso agora. Sabe uma coisa que eu escuto muito em aconselhamento diário? O crente moderno muitas vezes sente-se derrotado. É uma exaustão. A pessoa tenta vencer o pecado ou aquele vício na pura força de vontade, promete a si mesma que amanhã vai ser diferente e no fim do dia, lá está ela, esmagada pela ansiedade de novo. Por que isso acontece se a Bíblia afirma que a nossa vitória é definitiva? Olha, o problema central aí é o nosso paradigma mental. A exaustão vem do esforço humano mal direcionado. A gente tenta o tempo todo lutar pela vitória, mas a terminologia bíblica original nos mostra que precisamos lutar a partir da vitória. A gente está suando a camisa para tentar ganhar uma guerra que, juridicamente falando, já acabou há 2000 anos. Para a gente entender bem isso, precisamos olhar para a origem da palavra. No Antigo Testamento, a palavra hebraica para vitória ou salvação é Yeshua. A ideia ali era de um resgate físico. Imagina Deus te tirando de um lugar apertado, de um cerco militar inimigo, e te colocando num lugar amplo. Tipo um alargamento, né? Um resgate totalmente externo. Isso. Mas quando a gente cruza para o Novo Testamento, a palavra muda para o grego nikao. Não é mais apenas ser tirado de um aperto físico temporal. Nikao fala de uma posição. É uma autoridade interna e posicional sobre as trevas, pelo simples fato de você estar unido a Cristo. A vitória deixa de ser algo pontual que Deus faz ao seu redor e passa a ser uma posição legal estabelecida dentro de você. E o apóstolo Paulo vai ainda além, né? Em Romanos 8,37, ele usa aquele termo absurdo, hypernikomen. Nossa, sim! A famosa super vitória. Exato. A gente geralmente traduz como mais que vencedores, mas a exegese disso é muito mais rica. Não é só sobreviver à batalha, tipo sair mancando do campo de guerra e respirar aliviado. Uma super vitória significa que a própria tribulação, seja a luta contra um vício, a pressão financeira ou a ansiedade, vira o palco do triunfo. Você sai da batalha com espólios, numa posição muito melhor e mais forte do que quando entrou. E o verbo no grego está no tempo presente contínuo. É uma vitória ativa que acontece hoje, agora. Isso muda completamente o jogo. Se eu entendo que já estou nessa posição contínua de super vitória, a forma como eu encaro meu pecado de estimação muda. Ele não é mais só um escorregão moral diário ou uma falha de caráter. Nem pensar. O pecado, biblicamente, é visto como uma jurisdição jurídica. É um domínio que foi oficialmente derrubado. E é aqui que entra o conceito da emancipação legal que muda nossa forma de viver. O mestre anterior perdeu absolutamente o direito de dar ordens. Imagina a cena de um tribunal romano antigo. A palavra grega kyriosei significa exatamente isso, o direito legal e legítimo que um senhor tem de governar e punir o seu escravo. A Bíblia diz que o pecado não tem mais esse kyriosei sobre nós. Ele perdeu o título de posse. E aí é que entra o eleutrotentes, certo? A carta de alforria. Perfeito. É o documento oficial de libertação de um escravo no Império Romano. Pensa na prática moderna. Se você foi alforriado, o antigo feitor pode até passar na sua rua, gritar com você, tentar te intimidar com velhos hábitos. Mas juridicamente, você não deve um pingo de obediência a ele. É assim com o pecado. A tentação grita no seu ouvido, mas ela não tem mais amparo legal nenhum para te obrigar a ceder. Cara, e como é que essa alforria foi comprada? Porque isso é o que liberta a mente de quem está esmagado pela culpa. A resposta está no cancelamento do xerografon, lá em Colossenses 2,14, o famoso escrito de dívida. O xerografon era literalmente uma nota promissória, um certificado escrito à mão detalhando todos os seus crimes e débitos, a sua ficha criminal e espiritual completa. O que Cristo fez? Ele rasgou e encravou isso na cruz.
Ele aplicou o que o grego chama de lise, que é o ato de soltar, de desatar amarras. Sem esse documento de dívida, o diabo não tem mais base legal nenhuma para te acusar no tribunal de Deus. A chantagem acabou de vez. E essa vitória é impressionante porque ela não atua de um lado só, ela abrange 4 esferas completas da nossa existência. Sim, é uma cobertura total. Na esfera legal, como acabamos de ver, ele cancelou o domínio do pecado, o kairiose. Na esfera existencial, ele lidou com a morte tirando o veneno dela. Na esfera espiritual, ele expôs as trevas ao ridículo, desarmando os demônios. E por fim, na esfera emocional, ele venceu o mundo e toda essa pressão esmagadora que o sistema joga em cima da gente. Vamos aprofundar nessa questão da morte, porque o medo da morte é a raiz oculta de muita ansiedade que a gente trata hoje. Antes de Cristo, a morte era esse mestre sombrio, o Seol, segurando a humanidade pelo pavor. Mas aí entra a figura indispensável do Goel, o nosso parente remidor. Pela lei hebraica, só um parente de sangue podia pagar a dívida para resgatar um familiar escravizado. E é por isso que Jesus precisava encarnar. Hebreus diz que, como nós participamos de carne e sangue, o termo é kekoinonekin, ele também participou, meteste shen, dessa mesma natureza. Como o nosso Goel, ele foi até a cruz e extraiu o kentron, o aguilhão, o veneno tóxico da morte. Com isso ocorreu a catargese, a anulação completa do império do diabo. A morte hoje perdeu a sua condenação, virou só uma porta de transição. Sensacional. Mas aí, como pastor, me vem aquela velha pergunta de $1 milhão. Se a vitória é tão completa, se a morte perdeu o veneno e a jurisdição mudou, por que eu acordo na segunda-feira e parece que estou tomando uma surra da vida? Como a gente lida com essa pressão diária? Boa! É aqui que a gente precisa diferenciar a guerra, que já foi legalmente vencida, da batalha tática, que a gente ainda luta todos os dias. Paulo faz um contraste brilhante nas suas cartas. Ele usa a palavra apectais a menos para dizer que Cristo despojou e desarmou os principados. E ele fez um trambiçousas, que era aquele grande desfile de triunfo romano, humilhando o inimigo derrotado em praça pública. Essa é a vitória cósmica. Legal. Mas a nossa realidade de segunda a sexta é a palé. Exato. Palé é luta corpo a corpo, agarrada, de curta distância. Como o inimigo está desarmado e sofreu triambiçosas, ele não tem mais espadas legais contra nós. Então o que ele faz? Ele muda a tática para palé. Ele usa engano, tenta te exaurir emocionalmente, arma ciladas sutis de perto. A gente não luta para ganhar a guerra novamente. A gente luta no corpo a corpo, só para não ceder o espaço que Cristo já conquistou. E essa luta corpo a corpo inevitavelmente traz muita pressão. É o que João 16,33 chama de clípsis, a famosa tribulação. Cara, a imagem original de clípsis me arrepia. Não é uma chateação qualquer. É literalmente a pedra pesada da prensa que esmaga as uvas para extrair o vinho. A gente sente essa prensa nas crises financeiras, na ansiedade do dia a dia. O inimigo quer usar essa pedra para te amargar, para gerar vinagre. Mas Deus usa a mesmíssima pressão para extrair o melhor vinho do seu caráter. E lembre-se, no mesmo versículo Jesus diz, eu venci o mundo usando o tempo verbal perfeito em grego, nenikeika. É uma vitória consumada no passado com efeitos contínuos e inabaláveis no seu presente. Isso se conecta direto com o conceito de sinergia de Romanos 8,28, onde todas as coisas cooperam, trabalham juntas para o nosso bem. Romanos 5 revela exatamente o ciclo dessa prensa funcionando na prática, não é? Perfeito. A tlipsis, a tribulação, esmaga nossa ilusão de controle e autossuficiência. Isso gera a hipomoné, que é a musculatura para aguentar o peso sem desistir. Desse peso suportado nasce a dokimé, o caráter autêntico e aprovado no fogo. E isso tudo culmina na eupis, uma esperança inabalável e certa. E sabe o que impede a nossa alma de quebrar no meio dessa engrenagem esmagadora? O ekeshitai, o amor de Deus derramado. O Espírito Santo derrama o amor que atua como lubrificante vital para essa máquina não travar. Muito bom. E onde é que essa pressão toda bate mais forte primeiro? Na mente. Essa é a verdadeira zona de combate de hoje. Sem dúvida. Se a gente quiser viver essa alforria na prática, precisamos saber como proteger a nossa mente das táticas psicológicas sutis e armadilhas que o inimigo planta no nosso cotidiano. É por isso que Efésios 6 detalha a panóplia, a armadura completa de Deus. Olha como a função de cada peça é quase terapêutica. O cinto da verdade ancora a gente na realidade quando a mente divaga em mentiras. A couraça da justiça bloqueia as acusações e aquela culpa existencial crônica. O escudo da fé neutraliza os picos repentinos de pânico e medo. E o capacete da salvação guarda nossa sanidade contra o desespero e a depressão. Mas nota que tudo isso é puramente defesa. É proteção da mente e das emoções. Nós só recebemos uma única peça de ataque. E essa única arma é a espada do Espírito. O pulo do gato aqui é o grego original.
Paulo não usou a palavra genérica para a palavra escrita, o logos. Ele usou rema. E qual é a diferença prática disso para quem sofre de ansiedade diária? É a diferença entre vida e morte. O logos é a revelação inteira, o conhecimento que você tem. Mas quando vem um ataque de pânico às 3 da manhã, ou a tentação daquele antigo vício, não adianta só saber teologia. Você precisa do rema, que é a palavra dita, falada, ofensiva. É declarar ativamente, em voz alta, a promessa específica contra aquela mentira específica, forçando a cilada do inimigo a recuar. Se a gente não usar o rema, nós caímos no que Romanos 12 descreve perfeitamente. O mundo tenta nos espremer no molde dele, o se esquematizeste. É uma formatação de fora para dentro, usando o medo e a cultura ao nosso redor. E a alternativa bíblica para isso é a metamorfoste. A metamorfose do nous, da mente, é uma transformação orgânica, de dentro para fora. Se a nossa mente não for renovada ativamente pelo rema, a gente vive a maior tragédia do aconselhamento cristão. A pessoa tem a alforria, tem a dívida paga, o diabo está desarmado, mas ela continua pensando e agindo como prisioneira, escravizada por um engano mental. E exatamente por isso que nós precisamos desesperadamente do Espírito Santo na nossa prática diária. Porque vamos ser bem sinceros, executar toda essa teologia grandiosa numa quarta-feira caótica exige um poder que não vem de nós mesmos. Exatamente, a teologia tem que descer para a sobrevivência do dia a dia, senão ela é só uma teoria bonita. Para você que está me ouvindo e se sentindo sobrecarregado hoje, preste atenção nessa palavra de Romanos 8:26. Sin antilambanatai. Cara, que termo profundo! Ele descreve o Espírito Santo vindo segurar a outra ponta de um tronco pesado. Quando a gente está na nossa fraqueza absoluta, ele não fica sentado de longe torcendo e dizendo, vai lá, se esforça mais. Ele entra debaixo do peso como a gente. Ele co-carrega o fardo diário. E não é só isso, ele hiperintentionei, ou seja, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A boa notícia de hoje é, você nunca mais luta sozinho. Mas, olha só, para que essa parceria funcione, existe uma ordem, uma hierarquia espiritual em Tiago 4. É hipotagete antes de antistete. Sujeitai-vos a Deus e então resisti ao diabo. Justamente. Não adianta tentar brigar com o inimigo antes de abaixar a cabeça para o Senhor. É a submissão voluntária e diária, o menon, o permanecer na videira, que nos dá autoridade legal para a resistência, o antistete. Tentar lutar contra as trevas de forma independente, sem primeiro se alinhar sob o domínio de Deus, é o caminho mais rápido para a exaustão emocional. Para fechar o nosso raciocínio e tornar isso um hábito prático, nós combinamos de responder juntos as 7 perguntas da tarefa de casa do material do professor Dene Fernando, que formam um autodiagnóstico perfeito. Vamos lá. Pergunta 1. Qual a diferença da vitória no AT para o NT? Respondemos. É a transição de um resgate físico externo, Yeshua, para uma posição interna de autoridade, Nikal. E a pergunta 2. O que significa o cancelamento do xerografum para nossa culpa? Significa que a sua ficha criminal espiritual foi rasgada na cruz. Acabou a chantagem. Pergunta 3. Como a ação do nosso Goel muda a visão da morte? Extraindo o Kentron, o veneno dela, tornando a morte apenas uma porta e não mais uma condenação. Pergunta 4. Qual a diferença prática entre Triambesas e Palé? O inimigo sofreu Triambesas, ele foi desarmado publicamente. Portanto, hoje ele só consegue lutar no Palé, no engano do corpo a corpo, tentando te dar rasteiras sutis. Vamos concluir nosso dever de casa. Pergunta 5. Como a pressão da eclipse produz esperança? Ela esmaga nossa ilusão de autossuficiência e gera um caráter aprovado na fornalha. Pergunta 6. Por que usar o rema na mente? Porque contra o ataque cirúrgico da ansiedade, você precisa da palavra falada como espada ofensiva e não apenas de informações genéricas na cabeça. E a última, a 7ª pergunta, qual a ordem correta entre submissão e resistência? Primeiro, o hipotagete, sujeite-se a Deus. Só depois, o antistete, resista ao diabo. E com isso, deixamos a pergunta final para você que nos acompanhou nesta análise. Amanhã cedo, quando a pressão bater a porta, você vai lutar pela vitória usando seu esforço exaustivo ou vai escolher lutar a partir da super vitória legalmente cravada na cruz? A sua alforria já foi emitida, a jurisdição espiritual mudou. Agora é a hora de viver como alguém verdadeira e eternamente livre.